Buenas, que tal? Seja muito bem-vindo ao Mateando com Relações Internacionais. Eu me chamo Mirabô, sou estudante de Relações Internacionais na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a partida do ex-presidente do Uruguai, José Mujica. O Mujica, ele foi uma figura bastante emblemática na política sul-americana no geral, claro que não em termos de projeção de poder e das grandes políticas que normalmente nós tratamos aqui no canal, porque o Uruguai é um país pequeno em território e em população e, consequentemente, acaba tendo suas limitações de projeção e atuação internacional. Porém, o Mujica, durante a sua atuação como presidente, ele conseguiu alcançar uma visibilidade para sua história e para suas ideias que o tornaram um símbolo político na América do Sul como um todo. Mujica, ele foi lá na sua juventude, lá nos anos 60 e 70, um Tupamaro. O que é isso? Bom, nós vamos conversar um pouco sobre o movimento dos Tupamaro. Lá nos anos 60 e início dos 70, o Uruguai era uma democracia. Diferentemente de muitos dos vizinhos, os países da América Latina, num geral, que já estavam passando por golpes militares, tanto da esquerda como da direita, e haviam guerrilhas e revoluções em vários desses países para tentar uma mudança de regime, seja em sentido democrático, seja para uma ditadura de outra inclinação. No Uruguai ainda era uma democracia. Os Tupamaro, eles surgem com um ideário muito parecido com o ideário cubano, ele é inspirado no ideário da Revolução Cubana, do Fidel e do Raul Castro e do Che Guevara, que foi uma figura muito simbólica, especialmente para o Mujica. O Mujica, ele tinha inclusive consigo é, diários próprios do Che Guevara, apontados à mão por ele em sua casa, em sua residência em Montevidéu, que, diferentemente de guerrilhas que houveram em outros países que eram ditaduras e que buscavam uma redemocratização, no Uruguai existia um sistema democrático e uma revolução que gostaria de estabelecer um governo proletário no Uruguai. Esse era o movimento dos Tupamaro. No final das contas, teve um efeito inverso, até eu diria, porque a atuação dos Tupamaro, que fizeram levantes, que inclusive tem um episódio que era a tomada de Pando, que é uma cidade que fica perto de Montevidéu, em que eles tomaram os órgãos públicos e tal, eles conseguiram fazer operações bastante consideráveis. Isso levou com que os comandantes das Forças Armadas começassem a pressionar o presidente da época, que acabou começando a governar por decreto para combater os Tupamaro, e isso acabou levando a uma ditadura militar no Uruguai. Nessa ditadura militar, Mujica foi preso, ficou na prisão por 12 anos. Tem um filme bem interessante na Netflix, que eu recomendo, que é 12 anos, que fala sobre esse período de prisão do Mujica e de outros companheiros dele dos tempos de guerrilha nas prisões militares do Uruguai. E depois ele é liberto, e aí nós temos uma virada na personalidade e no discurso do Mujica. Depois, quando ele é liberto, ele começa uma atuação político-partidária e ele começa a se alçar como uma figura de liderança das classes populares, mas já dentro de um sistema democrático. O Mujica, ele acaba se tornando um defensor da democracia. Poderia-se dizer, talvez, que ele se tornou até um social-democrata, porque ele defendia mudanças a favor dos trabalhadores, a favor da classe proletária, porém dentro do sistema democrático já estabelecido. Então há uma mudança aí de tentativa de alteração do sistema por meio das armas para a tentativa de alteração do sistema por meio do próprio sistema, por meio da democracia. Assim ele se torna uma figura liderante do Frente Amplio. O Frente Amplio, a Frente Ampla em português, é uma federação de partidos de esquerda. No Uruguai, tradicionalmente, existem dois grandes partidos, que são o Partido Nacional e o Partido Colorado, os brancos e os colorados. Esses dois partidos, eles são muito próximos um do outro no espectro político, eles são de centro ou centro-direita. Eles ficam ali nessa margem, não são nem muito para um lado, nem muito para o outro. E existiam várias células de partidos de esquerda, porém nenhuma com projeção, com poder, com abrangência para conseguir eleger um presidente. E aí lá em 72, um ano antes do Uruguai virar ditadura, se organiza essa federação de partidos na Frente Ampla, e depois iria se tornar um movimento ao qual José Mujica aderiria e pelo qual governaria durante 2 mandatos.
Eu sei que o Mujica carrega muita polêmica em todo o continente. Ele sofre diversas acusações de diversos sentidos, porém não se pode negar que ele é um símbolo político. Enquanto no mundo da política existe muito aquela questão do indivíduo enriquecer no exercício do cargo público, o Mujica ele foi na contramão. Ele se tornou uma pessoa bastante pobre, humilde, simples, defensora de uma qualidade de vida que não fosse escrava à acumulação de riquezas. Ele foi justamente na contramão de muito do que a gente consome hoje, especialmente da internet, né, de gente falando que a gente tem que conseguir dinheiro, 1 milhão em tanto tempo, como fazer isso, viver em prol da acumulação, viver em prol de conseguir recursos materiais para poder aceder a serviços, enfim, esse sistema que o Mujica criticava muito. Ele falava muito mais que nós devemos aproveitar a nossa vida. Eu vou deixar um trechinho aqui de uma entrevista que eu acho muito bacana, que ele fala sobre a vida. La vida no es solo trabajar. Hay que dejarle un buen capítulo para la locura que tenga cada uno. Sos libre cuando gastas tiempo de tu vida en cosas que a ti te motivan, que te gustan. Que a uno puede ser jugar al fútbol, otro pescar, otro investigar una molécula, otro el arte, qué sé yo. Somos distintos. Pero tener una causa, tener una pasión y eso lleva tiempo. Es una filosofía de la vida. La filosofía no está de moda porque no se cobra. Pero hay demasiada infelicidad en el mundo. No solo pobreza, hay pobreza acá y en el alma. Para sentir las cosas hay que dedicarles tiempo también. Y el problema, ¿en qué gastas el tiempo de tu vida? ¿En qué gastas el milagro de haber nacido? Si no te haces la pregunta, no te preocupes. Y el mercado se va a encargar y te vas a pasar toda la vida pagando cuentas y comprando cosas y pa, hasta que seas un viejo destruido. Y tú no compras con plata, compras con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Pero el tiempo de la vida no se repone. La vida es una aventura. Então, Mujica ele se torna um símbolo de honestidade política, um símbolo de mudança social, porque o Mujica ele consegue levar a cabo muitas mudanças importantes para a população uruguaia e por meio das vias democráticas, abandonando as lutas de guerrilha da sua juventude e se tornando um verdadeiro líder político. Hoje ele é homenageado em muitos lugares. Aqui no Brasil existem até monumentos para o Mujica. Imagino que agora, com a sua partida, haverão mais, tanto aqui como no Uruguai, certamente, e em vários outros lugares do continente, justamente por ele ter se tornado esse símbolo de mudança, de luta, de transformação e de defesa da democracia e de uma vida simples.